Uma das perguntas que eu mais recebo quando falo sobre investimento é como eu seleciono meus ativos para colocar na minha carteira. E eu fico pensando que há um tempo atrás, quando eu comecei a investir, não existia canais no YouTube, não existia influenciadores falando sobre os métodos que eles investiam, de uma forma, digamos que um pouco mais simples como existe hoje. Então eu me baseei muito em livros que de alguma forma mudaram a minha forma de investir como um investidor inteligente, ações comuns, lucros extraordinários e até mesmo investindo em ações para longo prazo. São livros que eu recomendo que você leia se você deseja ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre como investir em ações, né? E eu nesse vídeo eu vou te dar 6 passos ali. Não digo 6 passos, mas 6 princípios na qual eu uso para, de alguma forma, acertar, ser um pouco mais assertivo nas minhas escolhas dos meus ativos. É claro que isso não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica que você vai executar e vai ter acertos em toda a sua vida. Mas isso vai te ajudar de uma forma muito clara a escolher teus ativos. E eu costumo dizer que uma escolha de um ativo não é uma escolha para você vender. Esquece essa ideia de ser trader, de que eu vou comprar ação agora, eu vou vender daqui a 2 semanas, vou lucrar com isso. Cara, isso é ideia, não existe. Digamos que a ideia existe, mas pouca gente que consegue algum tipo de lucro com isso. E eu vou falar a verdade, geralmente as pessoas que conseguem algum tipo de lucro, elas mais perdem do que adquirem algum dinheiro, algum valor para colocar no bolso, né? Mas voltando ao assunto do vídeo, esses 6 pontos que eu considero importantíssimos para você analisar um ativo, vai te ajudar de alguma forma a sair, se livrar das armadilhas que alguns gurus da internet te falam aí para você fazer. O primeiro ponto que eu sempre vejo ali são empresas lucrativas. Então, se uma empresa é lucrativa há muitos anos, a chance que ela continue lucrando no futuro é muito grande. Porque, veja, empresas como o Banco do Brasil, que são empresa lucrativa, lucra há muitos anos e ela continua dando lucro e dividendos para os seus acionistas. Uma empresa também muito comum, também, que é muito conhecida, é a Klabin, que é uma empresa também que lucra por muitos anos e gera dividendos constantemente para os seus acionistas. Então, esses são alguns exemplos de empresas. Mas como é que eu vou descobrir, como eu sei que uma empresa é lucrativa de fato? Será que é muito complexo isso? Não, vamos aqui na tela do meu computador. No site Investidor 10, eu consigo ter uma ideia muito clara aqui de como eu consigo analisar uma ação pelos lucros dela. Então vamos aqui na empresa que eu mesmo falei agora, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que ela constantemente te dá lucros. Na verdade, ela deu bastante lucros para os acionistas. Lucros e receitas. Se você olhar aqui o tempo de 10 anos, últimos 10 anos, é uma empresa que apresentou constantemente uma receita, um lucro líquido, na verdade. Então, se você ver a receita aqui, desde 2014 até os últimos 12 meses, que seriam 2023 barra agora 2024, se você está vendo esse vídeo agora 2024, você consegue entender que é uma empresa que gerou constantemente lucros. E é fácil de entender isso porque os dados estão aqui, você consegue ver. Então, o primeiro ponto, você já consegue entender que essa empresa, de alguma forma, ela é muito boa para você investir. Alessandro, as empresas que não geram lucro não são empresas boas? Não necessariamente. Existem empresas na qual as pessoas que investiram há muito tempo atrás, elas conseguiram ter alguma valorização, não só em questão de lucro, mas nos ativos em si, na empresa assim. Hoje houve uma valorização. Eu posso citar exemplos como Apple, Amazon, Facebook, Google. Essas empresas, por alguns anos, elas não lucraram. Eu posso dizer que nos primeiros 4, 5 anos, elas não lucraram. E depois desse tempo, elas começaram a gerar lucro para os acionistas. Não necessariamente elas pagaram dividendo. O Facebook foi pagar dividendo agora, em 2023, pagando, se eu não me engano, 50 centavos por ação. Mas passou-se muitos anos até essa empresa, de alguma forma, dar dividendos para os acionistas. Porque geralmente a empresa de tecnologia, o que ela faz? Ela reinveste o lucro para que ela possa crescer. E eu confesso que eu prefiro muito empresas que reinvistam o seu capital, que possam pagar um dividendo mínimo ou nenhum, mas que elas reinvistam o capital dela para que ela, de alguma forma, ela possa crescer e ser rentável. Então hoje temos a Amazon como uma potência mundial aí, no ramo de tecnologia, assim como o Facebook, o Google, são empresas que constantemente investiram o seu capital dentro dos seus ativos, tá? O segundo ponto seria o tag along. O tag along é uma maneira de uma empresa, digamos que, blindar ou proteger os seus acionistas minoritários. Mas não é só isso. A empresa que tem tag along, 100% tag along,
ela está no novo mercado. Geralmente não, ela está no novo mercado. A governança corporativa dela é muito forte, é o nível mais alto, né? Então existem alguns níveis de governança corporativa e a governança corporativa do novo mercado é o nível mais alto, que geralmente são as empresas, ela tem só um tipo de ação, que são as ações ordinárias, né? Com o ticket final 3. As empresas que têm tag along, elas são empresas que são confiáveis, e ela está num novo mercado, ela protege o acionista minoritário. Mas como é que seria essa proteção? Digamos que o seu João tem uma padaria ali, e aquela padaria ele tem 100 ações, e ele distribui dessas 100 ações, 10 ações para o mercado. E o mercado, que são os acionistas minoritários, que somos nós, compramos essas ações. O seu João vai chegar um tempo que ele provavelmente vai querer vender ou vai receber uma oferta pela ação, pela empresa dele. Então ele vai pegar aqueles 90% e vai vender pro acionista controlador, né? O cara que vai, a empresa ou a instituição que vai comprar a padaria de seu João. Quando ele vende aquelas 90 ações para aquela empresa, o comprador ele decide comprar cada ação do seu João R$1 por ação. Então ele vai receber R$1 por cada uma daquelas ações. E se você não tem, a empresa do seu João não tem tag along, você vai ficar desprotegido. Ele pode oferecer qualquer preço ou não querer optar não comprar suas ações. Ou seja, você vai ter uma dificuldade de sair daquela empresa. Mas, se você tem um tag along, o acionista majoritário que está comprando as ações, ele tem a obrigação de comprar a empresa total. Ou seja, você tem a opção de vender também as suas ações pelo mesmo preço que o acionista majoritário está vendendo as ações dele. Ou seja, por R$1. Ah, mas tem que ser só 100% tag along? Não, eu considero que um tag along de 80% já é uma segurança, digamos que básica, né? Porque isso vai te ajudar a ter pelo menos uma proteção do teu capital, do que você investiu, do que você trabalhou pelaquela empresa também. E isso vai facilitar a tua compra. Por exemplo, se ele compra por R$1, você tem o direito de vender as tuas ações por 80 centavos, né? Então, é uma opção aí que, com certeza, os investidores como um todo, eles não prestam muita atenção. Ah, existem empresas que não tem tag along? Tem várias. Eu posso mostrar uma empresa que é muito boa, que eu gosto muito, mas na qual eu não tenho na minha carteira, que é uma conhecida, que é a Transmissão Paulista. É uma empresa excelente, que gera bastante lucro, receita, mas ela não tem tag along, então eu não vejo como trazer essa ação para dentro da minha carteira, tá? Porque ela simplesmente não tem tag along. Mas como é que eu posso ver se a empresa não tem tag along? Então, se você entrar lá no investidor.10, ele vai conseguir te dizer a empresa que tem tag along. Vamos aqui nos informações sobre a empresa. Informações sobre a empresa, nessa aba, nesse ponto aqui, tag along, tá dizendo aqui, ó, o Banco do Brasil ele tem 100% de tag along, ou seja, ele está no novo mercado, no nível de governança corporativa maior que tem, e é uma empresa extremamente segura. Então é uma das empresas aí que você pode investir de uma forma muito tranquila, seguindo esse novo critério, esse critério do tag along. O terceiro ponto são dívidas. É uma coisa muito comum as empresas terem dívidas, mas não necessariamente quer dizer que você vai ter que investir numa empresa que está extremamente endividada. A dívida pode fazer com que a empresa ela possa crescer de uma forma muito mais rápida, já que alavancar o seu capital, a empresa ser alavancada acelera o crescimento de alguma forma. Mas tem que ter um ponto de cuidado nisso aí. Empresa muito alavancada, ela deve estar com algum problema, então você precisa analisar muito bem esse critério. Mas como é que eu consigo também analisar esse critério? No investidor.10, ele também vai te dizer, então. E você não pode só usar o investidor.10. Vamos mudar um pouquinho aqui para você não ficar só no investidor.10? Vamos aqui no Status Invest. Status Invest. Então no Status Invest, eu consigo pesquisar aqui uma ação. Vamos lá numa ação aí. Vamos analisar aqui uma ação que é muito, digamos que falada pelo público aqui, que seria a Klabin. Então a Klabin é uma empresa de celulose. E nós vamos aqui olhar lá na parte dos indicadores de endividamento. Então, esse indicador de endividamento quer dizer que ela tem uma dívida líquida de 1,87 e uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,4. Nos indicadores de endividamento, tem a famosa dívida líquida EBIT, que é uma dívida líquida pelo lucro operacional. O que a gente pode ver aqui, uma empresa com uma dívida até, digamos que 2,5, 3, ela é considerável. A Klabin, se você olhar aqui, ela está 4,65. Então você deve falar assim, pô, Alessandro, mas essa dívida aí tá muito alta, né? Muito, muito complicado investir na empresa dela. Como eu falei, depende. Então você olha que a Klabin, ela tá num processo não de endividamento, mas ela tá se alavancando porque ela tem um projeto, o Puma 2, né? Que ela prevê um gasto de 9 bilhões
no período de 2023 e 2024. Então, é um investimento considerável, é um investimento que ela já fez também no passado para expansão e deu muito certo. A Klabin é uma empresa centenária e com certeza os gestores, as pessoas que estão lá, elas sabem exatamente o que estão fazendo. Então, não necessariamente uma empresa endividada, ela de alguma forma não vai te gerar lucro, não vai te gerar receita, e pelo contrário, a Klabin, ela, por mais que ela esteja se alavancando, ela continua ainda pagando investimento, porque é uma alavancagem saudável, não é uma alavancagem, digamos que, irresponsável, como eu posso dizer, como muitas empresas aí fazem, porque estão em setores complicados. E nós vamos falar um pouquinho sobre setores logo em seguida. O quarto ponto, na verdade, que eu vejo é a idade da empresa. Então, quanto mais antiga a empresa é, mais ela se prova pelo tempo o quanto ela resistiu a crises. Por exemplo, a Klabin, ela passou por Banco do Brasil, elas passaram pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, passou por crise como o coronavírus, passou por crise, várias outras crises aí, a crise subprime em 2008, e mesmo assim as empresas estão, digamos que aí, no mercado, gerando lucro, trazendo bons resultados para os seus acionistas. Isso quer dizer que a empresa nova ela não vai ter esse potencial? Claro que ela vai ter, mas pensa só, uma empresa que já se provou pelo tempo, por ela passar muitos anos no mercado, com certeza ela tem uma probabilidade de continuar dando certo do que uma empresa que entrou recentemente. Principalmente a questão quando você entra em IPO. E, assim, eu posso falar um pouquinho sobre IPO aqui, mas não é o ponto. Mas eu, particularmente, não invisto em empresas que estão em IPO. Ela tem que ser muito boa, muito consistente para eu chegar e, de alguma forma, colocar meu dinheiro no IPO. Eu posso dizer que eu cheguei a investir, acho que em uma empresa só, mas não vem ao caso, não vou falar sobre isso. Então, a idade, na verdade, é muito importante, porque, como eu falei novamente, ela se provou no tempo, então é uma empresa que é consistente, é sólida, e ela dificilmente vai te dar um problema de falência ou quebra do modo geral. O quinto ponto, na verdade, são o crescimento das receitas. É muito importante a gente falar aqui, a gente falou sobre lucros consistentes, mas a receita? A receita também é muito importante. Então, lá no Investidor.10, essa receita é muito importante para o crescimento da empresa. Porque não adianta só a empresa dar um lucro em real se a receita não está crescendo. Isso não vai dizer muito, não vai dizer muita coisa, porque ela pode estar dando um lucro de algo que é, digamos que, sazonal, uma coisa que acontece um pouquinho distante, uma coisa que acontece por momentos e ela vai começar a dar prejuízo. Então é muito importante ter essa receita crescendo constantemente. Se você olhar para o Banco do Brasil, aqui nos últimos 10 anos, ele teve uma sazonalidade ali de receita, mas ao mesmo tempo ele teve um crescimento constante. Então o ideal é você pegar uma empresa que tenha um crescimento de escadinha, ela esteja crescendo sempre. Ou que ela tenha crescimentos acentuados, mas que não destoe tanto ali no ritmo do trabalho, até mesmo do crescimento da empresa. Então, esse ponto é muito importante, não só visar o lucro, mas visar a receita. Quantidade de usuários que estão utilizando aquela plataforma, quantidade de usuários que estão consumindo o produto, se aquilo está crescendo. Então, no RI da empresa, ele te dá um pouco mais detalhado sobre o que você pode procurar ali dentro do que a empresa está te oferecendo, tá? Então, lucros consistentes e crescimento é uma coisa que é muito importante. Mas esse ponto foi justamente sobre o crescimento das receitas. Isso é muito importante você analisar numa empresa. Uma empresa que tem um crescimento de receita, ela tem a probabilidade muito grande de ainda ser muito mais lucrativa do que uma empresa que não tem um crescimento constante, tá? E o último ponto que eu gosto de destacar é o setor. Então, antes de você começar a pesquisar sobre qualquer coisa, até mesmo escolher uma empresa, procura saber o setor dessa empresa, um setor perene. O que é um setor perene? É um setor que ele vai, independente do que acontecer com as pessoas, esse setor ele vai continuar. Um exemplo claro é o setor de energia, um setor de saneamento, setor bancário. A pessoa pode falar, pô, Alessandro, mas o setor de aviação é perene? Olha, é um setor perene. Eu não consigo ver hoje o ser humano não usar o avião. Mas é um setor complicado, porque é um setor que não depende só exclusivamente da empresa. Existem vários fatores ali que rodeiam no crescimento daquela empresa ou, na verdade, da complicação. Então a gente pode ver que o setor aéreo, se você pesquisar aí na internet, você vai olhar que existem centenas de empresas que faliram só aqui no Brasil do setor aéreo. E eu não vou muito longe. A TAM, um tempo atrás, ela faliu, só não chegou a falir 100% porque houve uma aquisição e ela virou Latam. Então nós estamos vendo a Gol agora passando por dificuldade. Então essas empresas, elas têm um custo operacional muito alto e a receita, ou seja, o lucro delas é muito, a margem de lucro é muito pequena.
Então é um setor um pouco, digamos que muito complicado, que é um setor que eu não recomendo que você invista. Passe longe, nem olhe, porque é um setor que de alguma forma ele vai se tornar complicado. Ah, mas a empresa, as ações estão subindo, estão crescimento. Cara, mas é um setor que eu recomendo que você não invista nele. É o mesmo setor de varejo. Eu não consigo hoje me ver investindo num setor de varejo, porque é um setor muito complicado, é um setor que depende muito da taxa de juros e assim por diante. Então, esses 6 pontos aí, eles, de alguma forma, eles irão te ajudar a escolher melhor o teu ativo, os teus ativos como um todo, e evitar que você faça algum tipo de besteira. Então não vai muito nessas dicas de guru de internet, de influenciador que está comprando uma ação, você não sabe a estratégia dele, você não sabe por que ele está tomando aquela decisão, e você vai acabar se dando de alguma forma muito mal por escolher aquela empresa porque foi indicada e você não teve um cuidado de fazer uma análise, digamos que breve. Eu te dei 6 pontos aqui muito importantes que vai te ajudar a não cair nessas armadilhas dos investimentos ou investir num determinado ativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, ajuda aquele teu amigo, teu familiar, no grupo da família ali, se tá as pessoas que falando em investimento, compartilhe esse vídeo e faz com que essas pessoas tenham esse mesmo conhecimento que você acabou de adquirir, um conhecimento gratuito e vai te ajudar. A única coisa que eu te peço, compartilhe esse vídeo e dê um like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz muito sentido para o teu conhecimento, tá? Eu vou ficando por aqui, desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!